O profeta Ezequiel foi levado para o cativeiro babilônico no ano de 597 a.C. e lá foi levantado por Deus como um atalaia para anunciar o juízo de Deus sobre o povo, sobre a nação de Judá. Neste vídeo estaremos fazendo uma análise do capítulo de número 7 do livro de Ezequiel, onde o profeta fala sobre o fim que está já chegando. E nós estudaremos sobre a profecia, estaremos falando sobre o fim e sobre o instrumento que Deus usaria para trazer este fim. Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Meus amigos e irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a poderosa, a inerrante e a infalível Palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o capítulo de número 7 do livro do profeta Ezequiel. Mas antes eu gostaria aqui de perguntar para você, você já se inscreveu no nosso canal? Nós estamos com uma meta de atingirmos até o final deste ano um número de 500 inscritos, para que nós possamos aí alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, com a sadia palavra de Deus. Se não inscreveu, inscreva-se no canal. Se você está pela primeira vez, deixe eu me apresentar. Eu sou o pastor e professor Oséias Santana e estou aqui no YouTube para trazer edificação para a sua vida espiritual, trazer subsídios teológicos para a escola bíblica dominical, dar uma orientação sobre os assuntos das lições da EBD, ajudar professores e crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então inscreva-se no canal, não paga nada. Peço também que você já dê um like neste vídeo, também comente aí, porque todas essas coisas são muito importantes e nos ajuda a alcançarmos mais pessoas no YouTube. Neste vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 7 do livro do profeta Ezequiel, capítulo extremamente interessante, onde nós temos aqui uma profecia falando sobre um fim que viria, e o fim fala sobre o juízo de Deus, sobre a nação de Judá, sobre o povo de Israel, mas também a profecia ela é muito mais abrangente do que nós podemos pensar, porque a linguagem do profeta demonstra que o juízo de Deus não se resumiria tão somente ao povo de Israel, à nação de Judá, mas seria de fato um juízo com extensão global. É um assunto bastante interessante e nós vamos buscar entender aqui, de maneira clara, simples e precisa, a profecia do profeta Ezequiel no capítulo de número 7 de seu livro. Nós vamos falar, em primeiro lugar, sobre a profecia, entendermos aqui um pouquinho sobre a profecia do capítulo 7. Nós vamos falar também, depois, num segundo momento, sobre o fim, entender essa expressão, o conteúdo dessa expressão dentro do seu contexto. E, em terceiro lugar, nós falaremos sobre o inimigo. Quem é o inimigo da nação de Judá que vai ser ou que foi instrumento de Deus para trazer juízo e correção a esta nação. Amém? Então, pegue a sua Bíblia. Se você tem a revista da Escola Dominical da CPAD, lição de adultos, abra ela na lição de número 2, aonde nós estaremos falando sobre o tema desta lição, que é Vem o Fim, e vem comigo estudar a palavra de Deus. Tópico de número 1, sobre a profecia. Neste primeiro tópico, estaremos falando sobre as características da profecia de Ezequiel no capítulo 7 do seu livro. Para tanto, nós olharemos para este texto, para este capítulo bíblico, e falaremos em primeiro lugar sobre a origem da profecia. Depois, em segundo lugar, destacaremos sobre a extensão da profecia. E em terceiro momento falaremos sobre
o cumprimento da profecia. Eu já quero começar explicando este primeiro tópico, relembrando algumas coisas que são importantes, algumas informações que são muito importantes quando recorremos a um texto bíblico, principalmente textos do Antigo Testamento e textos de profecias. Nós já estudamos que Ezequiel foi levantado como profeta de Deus, o atalaia de Deus, no cativeiro babilônico, lembrando que nós estamos ali falando de um período por volta do ano de 597 a.C. Nesse ano houve uma investida da Babilônia, que é o império dominante no momento, né, o grande império mundial daquela época, dos dias de Ezequiel. A Babilônia faz 3 investidas contra a nação de Judá. Na primeira investida, leva um pouco de cativos para o cativeiro babilônico. Depois de alguns anos, no ano de 597, a Babilônia faz uma segunda investida, e nessa segunda investida, um grupo de pessoas também é levado para a terra da Babilônia, e dentre esse grupo está o profeta Ezequiel, e depois no ano de 586, 11 anos depois, a Babilônia invade definitivamente a nação de Judá, trazendo destruição, trazendo violência contra a cidade de Jerusalém, destruindo também o templo que existia em Jerusalém. Nós precisamos nos localizar aqui no tempo e no espaço, lembrando que o profeta Ezequiel, ele já estava na Babilônia quando ele é levantado por Deus como um atalaia, como um profeta, para profetizar o juízo definitivo de Deus sobre a nação de Judá, sobre a cidade de Jerusalém. Quando o profeta traz essa profecia do capítulo 7, a última invasão da Babilônia ainda não aconteceu no ano de 586, portanto o profeta está sendo usado por Deus para anunciar o juízo divino contra esta nação rebelde, obstinada e idólatra, que é o seu próprio povo, a nação de Israel. Tá bom? Então vamos fazer uma análise aqui, primeiramente da profecia do capítulo 7. Em primeiro lugar, vamos falar aqui da origem da profecia, falando de modo introdutório aqui nos versículos 1 e 2 do capítulo 7 de Ezequiel. Ezequiel aqui, ele introduz a profecia como uma fórmula usual dos profetas de Israel. E que fórmula é essa? A palavra veio, a palavra do Senhor a mim. O profeta Ezequiel, no capítulo 7, ele começa justamente com essas palavras: veio a palavra do Senhor a mim, dizendo. Aqui nós podemos já destacar a origem da profecia, dizendo que nessa construção gramatical do texto, o profeta deixa muito bem claro que Deus é a fonte, Deus é a origem da profecia que ele há de proferir, profecia esta de juízo contra a nação de Judá, que estava vivendo uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Se olharmos para outros profetas bíblicos do Antigo Testamento, nós vamos notar também que essa expressão era uma expressão comum, uma expressão usual dos profetas de Deus no Antigo Testamento, para mostrar que suas profecias tinham origem diretamente em Deus, ou seja, são palavras de Deus, não são profecias que tinham objetivo de agradar os ouvintes, de agradar os reis, de agradar a classe alta da sociedade judaica. Não, eram profecias que contrariavam a vontade do povo, Não era aquilo que o povo gostaria de ouvir, mas era aquilo que Deus gostaria de falar, e de fato falou através destes profetas. O profeta Ezequiel deixa claro que Deus é a fonte da sua profecia. Essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Isso é interessante também, entender que
os profetas, quando ouviam a voz de Deus para transmitir as mensagens de Deus ao povo, né, é bem possível que eles, quando ele diz, veio a mim, né, a palavra do Senhor, é bem possível que ele está querendo dizer que eles ouviam, eles recebiam as mensagens de Deus de forma externa, direta e audível para assim transmitir ao povo. Em primeiro lugar, a origem da profecia é divina. Segundo lugar, a extensão. Qual era a extensão da profecia de Ezequiel no capítulo 7, né? Olha só, o comentarista da lição, pastor Ezequiel Soares, ele é versado, ele é formado em línguas semíticas, né? Ele estudou isso e ele tem bastante conhecimento das línguas originais, tanto o hebraico, o aramaico quanto o grego. E ele sempre vai trazer informações sobre os termos originais, né? E aqui ele traz que a expressão hebraica Hadamá Israel, que é traduzida como terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e somente no livro de Ezequiel, em nenhum outro livro do Antigo Testamento. E o que isso quer dizer? Isso indica que a ira divina estava por vir sobre o povo de Israel no seu próprio território, ou seja, Deus julgaria, Deus castigaria o povo por causa da sua obstinação no seu próprio território. Isso adianta para nós que haveria uma invasão, né, de inimigos dentro do próprio território da nação. A cidade de Jerusalém seria invadida e a destruição, o juízo, o julgamento de Deus contra esse povo viria dentro do seu próprio território. É interessante. Mas nós não podemos nos enganar de achar que Deus só julgaria os pecados da nação de Israel, da nação de Judá, né? Quando olhamos para a profecia de Ezequiel, o versículo de número 2 do capítulo 7 diz assim: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. E essa expressão sobre os 4 cantos da terra aparece na Bíblia para se referir a toda a terra, ou seja, o juízo, o julgamento de Deus profetizado por Ezequiel não se restringiria à própria nação de Judá, o povo de Israel, mas se espalharia sobre as demais nações, sobre os demais povos que também eram rebeldes, idólatras e obstinados de coração. Nós já falamos aqui sobre a origem da profecia, Deus é a fonte da profecia de Ezequiel. Já falamos aqui sobre a extensão da profecia, o julgamento, o castigo de Deus não viria só sobre a nação de Israel, mas também sobre as outras nações. E agora nós vamos falar sobre o cumprimento da profecia. Para quando que o juízo de Deus estava sendo profetizado pelo profeta Ezequiel? E aí nós temos aqui que o agora, no versículo 3, né, quando Ezequiel fala assim: agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos e trarei sobre ti as tuas abominações. Essa expressão agora, né, no versículo 3, é no hebraico hatá, agora, que ressalta a iminência do fim, ou seja, o profeta Ezequiel está sendo usado por Deus para dizer sobre um julgamento, sobre um juízo dele sobre o povo, e que não demoraria. Deus tinha pressa para executar esse julgamento. E se olharmos para a história hoje já consumada, de fato nós percebemos que a profecia de Ezequiel se cumpriu rapidamente sobre a nação de Judá. Não demorou muito tempo, como eu disse. Ezequiel foi levado no ano de 597 para a terra da Babilônia, e 11 anos após, 586, a nação de Judá já estava sendo devastada pela fúria poderosa de Nabucodonosor e todo o seu exército babilônico. Foi uma destruição tremenda que aconteceu lá. Essa urgência, né, da profecia de Ezequiel é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ba, que é vir, né, o verbo vir,
que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia, né? Se você olhar para o capítulo 7 e fazer essa observação, buscando esse verbo vir, você vai perceber que no versículo 5, eis que um só mal vem. No versículo 6, eis que vem. No versículo 7, vem a tua sentença. E no versículo 10, eis aqui o dia, eis que vem. Então, nota que a expressão aqui denota urgência, denota, né, pressa na execução de Deus em julgar o pecado deste povo. Aprendemos aqui que o profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de contas de Judá e Jerusalém com o Deus Javé. Tópico de número 2, sobre o fim. Neste segundo tópico, nós vamos olhar de uma maneira mais atenta para a expressão muito utilizada neste capítulo 7 de Ezequiel, que fala sobre a vinda, a chegada do fim, e nós vamos buscar entender, né, o sentido desta palavra, né, por que existe algumas expressões repetidas aqui nessa profecia de Ezequiel, por que a sentença é repetida 2 vezes ali, qual é o objetivo, qual é o propósito do profeta em utilizar estas expressões, né? Vamos atentar para a construção do texto, analisando, né, o gênero literário que ele utiliza ali para entendermos de fato esta profecia. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o sentido aqui da palavra, da terminologia, o fim, né? A palavra fim, do hebraico ketz, né? Fim, que significa fim, destruição, ruína, morte, condenação, né? Ou haketz, que traz a palavra, o artigo o fim, né? Indicando o fim, trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Então você pode analisar essa expressão no original, no hebraico, no Antigo Testamento, em outros textos, né, em outros profetas ou em outras passagens bíblicas, como Gênesis capítulo 6 ou Amós capítulo 5 e capítulo 8, e você vai perceber que esta expressão hebraica, ela anuncia julgamento, ela anuncia juízo de Deus, ela anuncia ruína, destruição, morte. Aqui no texto do profeta Ezequiel do capítulo 7, essa expressão aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6, através de um discurso poético. Isso é interessante, era um recurso literário que os profetas, né, utilizaram este recurso para anunciar as suas profecias, né, ou a palavra de Deus aos seus ouvintes, né? Então, num discurso poético, o profeta fala sobre o fim, cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A população da época estava bastante acostumada com esse tipo de linguagem, né, a linguagem poética, e essa forma característica de comunicação, e assim o profeta lança a mão deste recurso para trazer aqui uma mensagem impactante ao povo. A mensagem era de extrema importância, né? Uma vez que a nação estava caminhando a passos largos para a sua própria destruição, certo? E uma outra coisa que nós podemos destacar aqui sobre o fato de o profeta Ezequiel lançar mão de um recurso poético, né, o recurso de comunicação da poesia hebraica, é o fato de que a poesia, a estrutura poética, né, a estrutura literária poética, facilitava a memorização daqueles que ouviam aquela mensagem. Então, o profeta, ele queria que a sua mensagem ficasse gravada aos ouvidos do povo, para que o povo desse de fato
fato crédito àquilo que Deus estava falando para eles. É óbvio que o profeta, como judeu que ele era, ele não gostaria de ver a sua própria profecia se cumprindo. Eu acredito que o profeta Ezequiel, né, lançou essas profecias, repassou a mensagem de Deus ao povo com muita tristeza e dor no coração, desejando o arrependimento deste povo. E para isso ele lança mão desse recurso poético para que a mensagem ficasse gravada na memória deles, para que a mensagem impactassem, né, sensibilizassem o seu povo a fim deles se arrependerem. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Nós temos aqui também expressões repetidas sobre o fim, né? A repetição das expressões: vem o fim vem. Agora vem o fim o fim vem, né? Versículos 2, 3, versículo 6, e no versículo 10 ainda, ele diz: eis que vem, veio a tua ruína. Chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel aqui, conforme explica o pastor Ezequias Soares, né? Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original. E eu também imagino que, de fato, o profeta, como eu acabei de dizer, estava tentando chamar a atenção do povo, desejando que o povo fosse impactado pela mensagem de juízo, de julgamento que estava por vir sobre eles, caso eles não se arrependessem. Nós temos também a questão da repetição da sentença. Se você ler aí os versículos 4 e o versículo 9 do capítulo 7, você vai perceber que esses versículos são repetidos. Somente no versículo 9 que há um acréscimo no final ali, onde o profeta fala: e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Mas se você ler as partes anteriores dos dois versículos, você vai perceber que são versículos repetidos, né? São palavras repetidas. E por que o profeta então repete essas palavras, né? Isso era muito comum na estrutura da poesia hebraica, né? A repetição, paralelismos e coisas assim. Podemos destacar aqui que um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Então, se você ler os versículos 4 e o 9, que são repetidos, eu vou ler o 4 para você, que diz assim, olha: e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha só, o que Deus está dizendo para o povo é que eles sofrerão o julgamento, o juízo de Deus por causa de seus próprios caminhos, suas próprias condutas. Depois do julgamento, não adiantaria culpar a Deus, dizendo que Deus os abandonou, ou que Deus foi mal para com eles no seu tratamento. Não, Deus está avisando que eles mesmos estão caminhando para o juízo, né? Para o juízo sobre si, para a condenação, para a destruição e sua morte. E quais são essas abominações que Deus acusa a nação de Judá? Justamente a idolatria. Se você ler os livros históricos do Antigo Testamento, né, principalmente a história dos reis, que mostram um pouco da conduta do povo, né, do estado religioso daquele povo, você vai perceber que a idolatria era algo que sempre estava presente na vida da nação de Israel. E assim então Deus traz esse juízo, essa palavra de julgamento através do profeta para mostrar que Deus julgaria os seus pecados de idolatria para corrigir essa nação deste pecado terrível que ofende a Deus. Então, neste tópico, aprendemos que o capítulo 7 traz uma série de expressões e sentenças que confirmam o sentido de destruição total no fim. Tópico de número 3, sobre o inimigo. Chegamos ao último tópico da nossa lição e estaremos falando agora sobre quem é o inimigo que será a vara de correção, o instrumento utilizado por Deus para corrigir a nação, seu povo, a nação de Judá, de sua idolatria e de seus pecados.
Bom, quando olhamos para o capítulo 7 de Ezequiel, nós podemos perceber também que existe ali uma mensagem identificando quem é o inimigo que será usado por Deus para corrigir, para trazer julgamento, para trazer juízo à nação de Judá. Então, em primeiro lugar, vamos fazer uma análise aqui do versículo de número 10, observando que este versículo traz um destaque sobre esse inimigo da nação de Judá. Em primeiro lugar, nós temos aí a expressão já floresceu a vara. Deixa eu ler para você o versículo de número 10, que diz assim, olha: eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Olha a expressão, note a expressão, já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. O que é que o profeta está querendo dizer aqui por já floresceu a vara? Aqui nós estamos percebendo que o profeta Ezequiel usa de uma analogia, né, do mundo botânico, quando ele fala de vara, já floresceu a vara, né? E o comentarista Ezequias Soares diz que é uma metáfora que se perdeu no tempo, né? A sua interpretação exata se perdeu pelo tempo. Mas a palavra profética de Ezequiel diz: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Nós temos muitas interpretações. Se você ler comentários bíblicos, você vai perceber que muitas interpretações diferentes deste mesmo texto foram dadas pelos estudiosos ao longo dos anos. É a mais aceitável, considerando todo o contexto histórico, o pano de fundo histórico por trás da profecia de Ezequiel, uma vez que no livro do profeta Ezequiel nós temos uma possibilidade de ter uma precisão maior do período de suas profecias, uma vez que ele utiliza ali o recurso de localização no tempo, muito comum naquela época, quando falava sobre quem estava governando, quem estava reinando, em que ano, né, do governo daquele rei ele está profetizando. Então aqui nós temos, mediante esse pano de fundo histórico, sabendo que o profeta está na Babilônia, depois da segunda deportação, né, de cativos, no ano de 597, e que, sabendo já também que no ano de 586, 11 anos depois da segunda investida de Nabucodonosor, a nação de Judá seria totalmente, definitivamente destruída pelo rei Nabucodonosor e seu exército babilônico. Então, tendo essas informações de pano de fundo histórico, nós podemos entender que a interpretação dessa expressão, né, sobre já floresceu a vara, a interpretação mais aceitável dessa expressão é a que considera a vara como a figura do rei Nabucodonosor. O que Deus está querendo dizer é que já está preparado, já está pronto aquele que vai ser o instrumento de correção, uma vez que vara, né, simbolicamente era um instrumento de correção na linguagem bíblica, né? E Nabucodonosor, ele vai ser esse instrumento de correção contra a nação de Judá. Do mesmo jeito que Deus usou o Império Assírio para julgar os pecados do Reino do Norte, né? Lembrando que Israel nessa época estava dividida em dois territórios, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte ficou conhecida como Israel, tendo como capital a cidade de Samaria, mas que foi conquistada no ano de 732 a.C., já havia sido subjugada pelo poderoso Império Assírio. Agora, assim como Deus usou a Assíria para subjugar a nação de Israel, né, o povo de Israel do Reino do Norte, agora Deus usa também Nabucodonosor para julgar a nação do sul, a nação de Israel do sul, que ficou conhecida como a nação de Judá, tendo como capital a cidade de Davi, a cidade de Jerusalém, onde abrigava o templo de Salomão, né?
E assim então Deus usa Nabucodonosor como o Azorrague. O Azorrague era aquele instrumento de açoitamento, né? Aquilo que foi usado para açoitar Jesus, por exemplo, antes da sua crucificação. E assim então ele, Nabucodonosor, será o Azorrague, um instrumento de açoitamento da cidade de Jerusalém e da nação de Judá. Amém? Em segundo lugar, nós temos aqui a expressão reverdeceu a soberba, neste versículo 10 também. O que o profeta está querendo dizer aqui? O rei Nabucodonosor, se você ler os textos bíblicos do Antigo Testamento que trazem esse contexto da invasão babilônica, você vai perceber que este rei ele foi extremamente cruel e violento, principalmente contra a nação de Judá. Então ele foi muito cruel na aplicação dos seus castigos. E assim, a própria palavra de Deus, o próprio Deus usa também pessoas, profetas, para dizer que ele também julgará os pecados de Nabucodonosor. Embora Nabucodonosor foi instrumento de Deus para corrigir a nação de Judá, mas Deus não foi a influência da crueldade e da violência extrema de Nabucodonosor e da Babilônia. Então, essa violência, essa maldade toda cometida pela Babilônia não ficaria impune também diante dos olhos de Deus. Mas o que se destaca aqui é que Deus sabe que Nabucodonosor há de extrapolar os seus limites, exercendo crueldade, tamanha violência contra os povos, e ele também não ficará impune. Isso nos traz uma aplicação nos dias de hoje, lembrando que Deus ainda julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades, como foi o caso de Nabucodonosor, porque a ruína de Nabucodonosor também um dia chegou sobre si, porque Deus ele vê tudo e Deus não deixará impune aqueles que cometem tais atrocidades, tá? E essa mensagem, ela é interessante porque ela destaca mais uma vez aquilo que já destacamos sobre o livro do profeta Ezequiel, essa mensagem de que Deus há de julgar tanto Judá por meio de Nabucodonosor, quanto também Nabucodonosor e a Babilônia. Isso fica claro que Deus exerce a sua justiça, exerce sua soberania sobre todos os povos. Por mais que sejam poderosos, nada escapa dos olhos e das mãos de Deus, tá bom? Nosso Deus tem o controle de todas as coisas, aleluia, tá bom? E também nós temos aqui algumas informações básicas sobre Nabucodonosor, sobre esse rei da Babilônia, tão conhecido nas páginas das Escrituras Sagradas. O nome dele é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia, que é a região ali da Babilônia, e o seu nome significa Nabu, que era uma divindade adorada na Mesopotâmia naquela época. Nabu protegeu minha herança. Então, o seu nome vamos dizer assim, expressa um pouco da sua religiosidade. Ele foi filho de um rei também da Babilônia chamado de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia, dos anos 625 a 605 a.C., ou seja, mais ou menos pegou ali o final do Império Assírio, o reinado de Nabopolassar, e depois Nabucodonosor, seu filho, assume em seu lugar, reinando durante um período de 43 anos, um reinado até longo, ele reinou dos anos 605, quando ele já dá uma investida contra a nação de Judá, até o ano de 562 antes de Cristo, tá? E ali encerra-se o seu ciclo de reinado, porque ele morre. E a palavra Babilônia, o que significa a expressão Babilônia? O nome Babilônia é também de origem acádica, que tem o significado de portão de Deus. O nome do país da Babilônia é também o mesmo nome de sua capital, tanto a capital quanto o país se chamam Babilônia. Outra informação importante é que
Os caldeus e os babilônios eram, a princípio, povos distintos, mas nas páginas sagradas você vai ver muitas vezes estas duas expressões, caldeus e Babilônia, se referindo ao mesmo povo, à nação da Babilônia, né? O profeta Isaías usa a expressão caldeus para se referir à Babilônia, assim como também o profeta Abacuque, né? Então, essa informação é importante. Quando em algumas passagens bíblicas você lê os caldeus, pelo contexto é possível detectar que o escritor bíblico está querendo se referir aos babilônios. Nós vamos terminar por aqui fazendo uma sinopse aqui desse terceiro tópico, dizendo que o versículo 10 dá uma pista a respeito da identidade do inimigo que vai causar todo o mal sobre Jerusalém e que este exército é liderado por Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, tá bom? E assim nós terminamos este vídeo falando que os julgamentos divinos da história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é o arrependimento. Que nós possamos olhar para esta lição que fala sobre o fim vem e olhar para as nossas vidas e fazer uma aplicação para nós mesmos, né? Sabendo que Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus tudo contempla e que nada ficará impune diante dos olhos de Deus. Isso deve nos levar a um temor a Deus ainda maior, né? E temor não é ter medo, tá? E saber que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas e que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no nosso canal, dá o seu like, coloca o seu comentário aí sobre o que você acha dessa lição, dê suas sugestões e eu aguardo você na próxima aula.